O silêncio na capela mortuária era tão denso que se podia cortar com uma faca. João Batista, de pé no fundo, com as mãos calejadas apertando um papel amassado, observava a cunhada, irmã da falecida esposa, proferir um discurso fúnebre que o apagava completamente da história de Maria. Todos os olhares evitavam o seu, enquanto Antônia falava da verdadeira família de Maria, aquela que a teria apoiado em todos os momentos, convenientemente omitindo o homem que segurou sua mão durante as sessões de quimioterapia e que trabalhou em 3 empregos para pagar tratamentos experimentais que o plano de saúde não cobria. Maria foi cercada de amor, declarou Antônio do púlpito, sua voz ecoando pelo mar de enlutados vestidos de preto. Seus pais, seus irmãos, sua família extensa, nós éramos tudo para ela. Ela sabia que podia contar conosco quando as coisas apertassem. As palavras atingiram João Batista como golpes físicos, cada frase apagando 22 anos de casamento, noites em claro em corredores de hospitais, um amor tão profundo que redefiniu o significado de devoção. Vários familiares assentiram em aprovação, seus olhos fixos em qualquer lugar, menos no homem que fora marido de Maria, pai de seus filhos, a pessoa que a amou com mais intensidade. João Batista sentia o peso do julgamento, a decisão coletiva de tratá-lo como um intruso indesejado no funeral da própria esposa. Sua filha, Sofia, com apenas 16 anos, sentava-se na primeira fileira entre as tias, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto era forçada a ouvir aquela história revisionista da vida de sua mãe. Você teria ficado calado naquele momento ou encontrado a coragem de defender a verdade? Conta pra gente nos comentários. Mas ninguém naquela sala estava preparado para o que João Batista estava prestes a revelar. Um segredo que não apenas vindicaria seu lugar na vida de Maria, mas também destruiria completamente tudo o que pensavam saber sobre a amada matriarca da família. A mente de João Batista viajou de volta ao começo, àquela noite de verão 23 anos atrás, quando viu Maria dançando no casamento de seu primo. Ela usava um vestido amarelo que capturava a luz como o sol, seu riso contagiante o suficiente para atraí-lo através de um salão de dança lotado, apesar de sua timidez natural. Ele era um mecânico na época, suas mãos permanentemente manchadas de graxa, seu futuro incerto. Ela estava estudando para ser enfermeira, já demonstrando a compaixão que definiria toda a sua vida. Eu geralmente não danço com estranhos, ela disse, quando ele se aproximou nervoso. Mas o sorriso dela contava uma história diferente. Eles conversaram até o amanhecer naquela noite, compartilhando sonhos e medos com a abertura que só acontece uma vez na vida. João Batista contou sobre seus planos de abrir sua própria oficina um dia, sobre querer construir algo duradouro com suas mãos. Maria falou de seu desejo de curar pessoas, de fazer a diferença em um mundo que muitas vezes parecia cruel e indiferente. A família Herrera manifestou sua desaprovação desde o início. O pai de Maria, Roberto, era dono de uma construtora de sucesso e esperava que sua filha se casasse dentro de seu círculo social, com alguém com diploma universitário, um emprego de escritório, mãos que nunca foram sujas pelo trabalho honesto. O pedido de casamento de João Batista foi recebido com hostilidade velada, conversas sussurradas que paravam quando ele entrava nas salas e uma lista de convidados para o casamento que, de alguma forma, se esqueceu de incluir a maior parte de sua família extensa. "Você está cometendo um erro, filha", Roberto disse a Maria na noite anterior ao casamento, sua voz carregando a autoridade de alguém acostumado a ser obedecido. "Esse rapaz vai te arrastar para baixo. Você merece algo melhor do que uma vida lutando para pagar as contas." Mas Maria manteve sua posição com a mesma força silenciosa que a carregaria através de todos os desafios que se seguiram. "Eu o amo, pai", ela respondeu simplesmente. "E o amor não é algo que se possa colocar um preço." Os primeiros anos foram um teste de seu compromisso. João Batista trabalhava longas horas na oficina Rodrigues, economizando cada centavo para comprar o negócio de seu chefe, que estava envelhecendo. Maria concluiu seu programa de enfermagem enquanto trabalhava meio período no hospital, muitas vezes chegando em casa exausta, mas ainda encontrando energia para ajudar João Batista com os planos de negócios que ele espalhava pela pequena mesa da cozinha todas as noites. Eles viviam em um apartamento apertado acima de uma padaria.
o cheiro de pão fresco se misturando ao som de suas risadas enquanto construíam seus sonhos um dia de cada vez. Quando Sofia nasceu, João Batista pensou que seu coração poderia explodir de felicidade. Ele nunca imaginou que o amor pudesse ser tão imediato, tão avassalador. Os pequenos dedos que se enrolavam em seu polegar pareciam segurar todo o seu futuro, toda a esperança que ele já havia acalentado por algo melhor do que a vida que ele conheceu crescendo. Maria irradiava a nova maternidade, seus instintos naturais de cuidado a tornando uma mãe extraordinária, mesmo enquanto continuava trabalhando para sustentar sua pequena família. As visitas da família Herrera eram infrequentes e tensas. Eles chegavam com presentes caros para Sofia, mas mal reconheciam a presença de João Batista. Suas conversas com Maria salpicadas de perguntas incisivas sobre se ela alguma vez se arrependera de suas escolhas. Nós poderíamos te ajudar a se reerguer, Antônia sugeria durante essas visitas, seu tom implicando que Maria de alguma forma havia caído em desgraça ao escolher o amor em vez do status social. João Batista finalmente conseguiu comprar a oficina Rodrigues quando Sofia tinha 3 anos, renomeando-a Oficina da Família Batista, e trabalhando 16 horas por dia para construir uma reputação de serviço honesto e preços justos. A oficina se tornou um segundo lar para ele, um lugar onde sua experiência comandava respeito, independentemente de sua formação acadêmica ou conexões familiares. Maria às vezes trazia Sofia depois de seus turnos de enfermagem, a menina brincando alegremente no escritório enquanto seus pais roubavam momentos juntos entre os clientes. Se histórias de pais lutando para construir algo significativo para suas famílias te emocionam, se inscreva agora. Mais histórias poderosas de determinação e amor chegando toda semana. O diagnóstico veio em uma manhã de terça-feira em outubro, entregue pelo Dr. Harrison, com o tipo de distanciamento clínico que os profissionais médicos usam para se proteger do peso emocional de notícias devastadoras. Câncer de mama, estágio 3, agressivo e já se espalhando para os gânglios linfáticos próximos. João Batista se lembrou de como a mão de Maria ficou fria na dele, de como o mundo pareceu se inclinar sobre seu eixo, enquanto o médico explicava as opções de tratamento e as estatísticas de sobrevivência. Nós vamos lutar contra isso juntos, João Batista sussurrou em seu ouvido enquanto eles se sentavam no estacionamento depois, ambos atordoados demais para dirigir para casa imediatamente. O que for preciso, o tempo que for preciso, nós vamos vencer isso. Maria assentiu, o treinamento de enfermeira ajudando a processar as implicações médicas, mesmo enquanto seu coração lutava para aceitar essa nova realidade. Eles dirigiram para casa em silêncio, cada um perdido em pensamentos aterrorizantes demais para expressarem em voz alta. A resposta da família Herrera ao diagnóstico de Maria revelou tudo o que João Batista precisava saber sobre suas prioridades. Roberto se ofereceu para pagar por tratamento particular, mas apenas se Maria considerasse voltar para casa, onde poderia receber cuidados adequados. Uma sugestão velada de que João Batista era de alguma forma inadequado para o desafio que estava por vir. Antônia organizou círculos de oração e arrecadações de fundos de caridade, fazendo de si mesma o centro das atenções, enquanto se posicionava como a principal cuidadora de Maria, apesar de morar a 2 horas de distância. João Batista silenciosamente hipotecou a oficina para cobrir tratamentos experimentais não cobertos pelo plano de saúde. Ele pesquisou ensaios clínicos, dirigiu Maria para consultas em 3 estados diferentes e aprendeu a dar injeções, quando sua equipe médica decidiu que ela precisava de injeções diárias para fortalecer seu sistema imunológico. Ele acordava às 4 da manhã para preparar a oficina para seus funcionários antes de correr para o hospital para as primeiras sessões de quimioterapia de Maria, depois voltava para trabalhar um dia inteiro para manter o negócio funcionando. Sofia, agora com 12 anos, mostrou uma maturidade notável durante todo o tratamento de sua mãe. Ela se sentava ao lado de Maria durante os piores dias, lendo em voz alta seus livros favoritos ou simplesmente segurando sua mão quando falar se tornava muito difícil. João Batista os encontrava dormindo juntos no sofá algumas noites, a cabeça de Sofia no ombro de sua mãe, ambas exaustas, mas em paz na presença uma da outra. O anúncio da remissão veio após 18 meses de tratamento que levaram sua família a todos os limites possíveis. Os últimos exames de Maria não mostraram nenhum vestígio de células cancerosas, e o Dr. Harrison realmente sorriu ao dar a notícia.
João Batista se lembrou de ter chorado naquele quarto de hospital estéril, meses de medo e exaustão reprimidos finalmente encontrando alívio, enquanto Maria ria e chorava simultaneamente. Eles comemoraram naquela noite na pizzaria favorita de Sofia, os 3 tontos de alívio e esperança. 3 anos de bela normalidade se seguiram. Maria voltou a trabalhar meio período, João Batista expandiu a oficina para incluir uma loja de detalhes, e Sofia floresceu em uma adolescente com a compaixão de sua mãe e a determinação de seu pai. Eles tiraram férias em família pela primeira vez em anos, criaram álbuns de fotos cheios de memórias que quase perderam a chance de fazer. A família Herrera começou a visitar com mais frequência, talvez reconhecendo o quão perto chegaram de perder Maria completamente. O retorno do câncer foi rápido e implacável. Desta vez, ele havia metástase para o fígado e os pulmões, e a expressão do Dr. Harrison disse a eles tudo o que precisavam saber antes que ele dissesse uma única palavra. 6 meses, talvez 8 com tratamento agressivo, disse ele gentilmente. Sinto muito, mas estamos olhando para cuidados paliativos agora, focados no conforto e tempo de qualidade juntos. O mundo de João Batista desabou novamente, mas desta vez não havia espaço para sua própria dor. Maria precisava que ele fosse forte, Sofia precisava de estabilidade, e a oficina exigia sua atenção para manter a renda que o sustentaria durante esta batalha final. Ele começou a dormir em um catre ao lado da cama de hospital de Maria durante seus piores dias, aprendendo a ler seus níveis de dor a partir das menores mudanças em seus padrões de respiração. O aumento da presença da família Herrera durante estes meses finais criou uma corrente subterrânea de tensão que João Batista tentou desesperadamente ignorar por causa de Maria. Eles chegavam com flores e proclamações ruidosas de amor, ficando apenas o tempo suficiente para o horário de visitas, antes de se retirarem para quartos de hotel confortáveis, enquanto João Batista mantinha sua vigília ao lado da cama. Antônia começou a fazer comentários sobre os preparativos para o funeral e as tradições familiares, falando como se João Batista fosse meramente um cuidador temporário, em vez de marido de Maria e pai de Sofia. Prometa-me algo, Maria sussurrou durante uma de suas conversas finais, sua voz mal audível acima do zumbido dos equipamentos médicos. Não deixe que eles nos apaguem, João Batista. Não deixe que eles finjam que nosso amor não foi real. Ela apertou a mão dele com a pouca força que restava, seus olhos ainda segurando aquela faísca que o cativou através de um salão de dança lotado tantos anos antes. Sofia precisa saber a verdade sobre quem nós éramos juntos. João Batista prometeu, embora ele não pudesse imaginar então o quão difícil seria manter essa promessa. Maria faleceu em uma manhã de quarta-feira enquanto João Batista estava pegando café na cafeteria do hospital, uma ironia cruel que o assombraria por anos. Sofia estava na escola e a família Herrera estava conduzindo sua conferência diária com a equipe médica. João Batista retornou para encontrar Roberto e Antônia flanqueando a cama de Maria, sua dor alta e performática, como se o volume pudesse de alguma forma provar a profundidade de sua perda. Os preparativos para o funeral se tornaram um campo de batalha disfarçado de cooperação familiar. Roberto insistiu em lidar com todas as despesas, usando sua contribuição financeira como alavanca para controlar cada detalhe, desde o local do serviço até a lista de convidados. Antônia nomeou-se como porta-voz da família, aquela que faria o elogio fúnebre e coordenaria com o diretor funerário sobre memórias apropriadas para compartilhar publicamente. Nós apreciamos tudo o que você fez, Roberto disse a João Batista com uma bondade condescendente. Mas nós vamos cuidar de nossa filha agora. Nós sabemos como honrá-la adequadamente. A implicação era clara. O histórico de classe trabalhadora de João Batista, de alguma forma, o desqualificava de entender como prestar homenagem à mulher que ele amou mais profundamente do que a própria vida. Sofia, devastada pela dor e sobrecarregada pela política familiar que ela não conseguia entender completamente, se retraiu em si mesma. João Batista assistiu impotente enquanto sua filha era transportada entre parentes que falavam sobre sua mãe, como se João Batista fosse meramente uma nota de rodapé na história de Maria, em vez de seu companheiro mais próximo e maior amor. Na manhã do funeral, João Batista descobriu que Antônia havia editado seus comentários preparados completamente fora do programa.
Nós pensamos que seria melhor manter as coisas simples, ela explicou quando confrontada, não encontrando seus olhos. Quando João Batista perguntou sobre Sofia falando, a resposta de Antônia foi rápida e decisiva. Ela é muito jovem, muito emotiva, nós vamos falar por ela também. E agora aqui estava ele, assistindo a irmã de sua esposa reescrever a história, em frente a uma sala cheia de pessoas que escolheram aceitar esta versão higienizada da vida de Maria, em vez de reconhecer a verdade inconveniente de sua maior história de amor. Você lutaria pelo seu lugar no legado de seu cônjuge? Ou você se afastaria para evitar causar um escândalo? Conta pra gente nos comentários aqui embaixo. João Batista olhou para o papel amassado em suas mãos, seu elogio original, aquele que Antônia havia rejeitado, e sentiu algo endurecer dentro de seu peito. As palavras de Maria ecoaram em sua memória. Não deixe que eles nos apaguem, João Batista. Ele havia feito uma promessa a ela, e era hora de honrá-la, independentemente das consequências sociais. Com licença, disse João Batista, sua voz carregando claramente através da capela silenciosa, enquanto Antônia continuava seu elogio revisionista. Cabeças se viraram, conversas pararam, e até Antônia pausou no meio da frase, enquanto toda a atenção se concentrava no homem que eles tentaram tanto ignorar. João Batista começou a caminhar em direção à frente da capela, seus passos ecoando contra o piso de mármore, cada passo uma declaração de que ele não aceitaria mais seu próprio apagamento da história da vida de sua esposa. Sinto muito interromper, continuou João Batista, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Mas há algumas coisas sobre Maria que precisam ser ditas, coisas que aparentemente não entraram na versão oficial da família sobre sua vida. O rosto de Antônia ficou vermelho de vergonha e raiva, mas João Batista estava além de se importar com a propriedade social ou a política familiar. Isso era sobre a verdade, sobre o amor, sobre garantir que sua filha entendesse quem seus pais realmente eram juntos. Maria Batista. Sim, ela escolheu usar meu sobrenome porque se orgulhava de ser minha esposa. Foi diagnosticada com câncer de mama há 14 anos. David começou, sua voz ganhando força a cada palavra. Os médicos deram a ela uma chance de sobrevivência de 30%, mas ela venceu essas probabilidades porque tinha algo pelo qual valia a pena lutar. Não apenas a reputação ou o status social da família dela, mas amor de verdade, o tipo que aparece às 4 da manhã para sessões de quimioterapia e trabalha em 3 empregos para pagar por tratamentos experimentais. A capela estava completamente silenciosa agora, cada par de olhos fixo em David enquanto ele permanecia diante deles com uma dignidade discreta. Sofia o encarava com uma expressão que ele não conseguia decifrar, surpresa talvez, ou reconhecimento de algo que ela sempre soubera, mas nunca ouvira ser dito em voz alta. Patrícia permaneceu paralisada no púlpito, suas observações preparadas repentinamente parecendo vazias e incompletas diante da honestidade crua de David. Maria e eu fomos casados por 22 anos, David continuou, retirando o elogio fúnebre amassado do bolso e alisando-o contra o peito. 22 anos construindo algo bonito juntos, enfrentando cada desafio como parceiros, criando uma filha que tem o coração e a força de sua mãe. E em todos esses anos, na doença e na saúde, nas dificuldades financeiras e nas desavenças familiares, ela nunca se arrependeu da escolha que fez de me amar. A voz de Davi vacilou ligeiramente, mas ele seguiu em frente, sabendo que esta era a sua única chance de contar a história real de Maria. Ela não se arrependeu de se casar com um mecânico. Ela não se arrependeu de escolher o amor em vez do status social. Ela não se arrependeu de construir uma vida com alguém que conhecia o valor do trabalho honesto e do compromisso incondicional. E ela, especialmente, não se arrependeu de ter uma filha que cresceria entendendo que o amor de verdade não se trata do que você tem, mas do que você está disposto a sacrificar pelas pessoas que mais importam. Patrícia finalmente encontrou sua voz, embora tenha saído como pouco mais que um sussurro áspero. David, isso não é apropriado. Este é um funeral, não um lugar para ventilar queixas familiares. Mas David não havia terminado, e nada o impediria de cumprir sua promessa a Maria.
Quer saber o que é inapropriado? David perguntou, virando-se para se dirigir a toda a capela, em vez de apenas a Patrícia. O que é inapropriado é fingir que o relacionamento mais importante na vida de Maria de alguma forma não existiu. O que é inapropriado é editar o marido dela de seu elogio fúnebre como se eu fosse algum erro embaraçoso que ela cometeu em sua juventude. O que é inapropriado é fazer sua filha se sentir envergonhada da história de amor que a trouxe a este mundo. David enfiou a mão no bolso do paletó e tirou uma pequena caixa de madeira, segurando-a para que todos pudessem ver. Maria me deu isso 2 semanas antes de morrer, disse ele, sua voz caindo para mal acima de um sussurro. Ela me fez prometer que não abriria até hoje, até que eu sentisse que precisava de uma prova do que significávamos um para o outro. Suas mãos tremiam enquanto ele levantava a tampa, revelando um pedaço de papel dobrado e algo que fez várias pessoas na primeira fila ofegarem audivelmente. Isto, disse David, segurando uma aliança de ouro simples, é a aliança de casamento original de Maria, a que ela usou durante nossos primeiros 10 anos de casamento antes que pudéssemos comprar uma melhor. Ela aguardou todos esses anos, mesmo depois que eu a surpreendi com um novo conjunto para o nosso 10º aniversário. Ele desdobrou o papel cuidadosamente, a caligrafia familiar de Maria visível mesmo a várias fileiras de distância. E esta é uma carta que ela me escreveu, datada de apenas 3 semanas atrás. A voz de David tornou-se mais forte quando ele começou a ler as últimas palavras de Maria. Meu querido David, se você está lendo isto, então eu me fui e você provavelmente está de pé em frente a uma sala cheia de pessoas que pensam que entendem nossa história melhor do que nós. Não deixe que diminuam o que construímos juntos. Nosso amor foi real, foi poderoso e criou algo bonito. Não apenas Sofia, mas uma parceria que provou que todas as pessoas cínicas estavam erradas sobre o que mais importa na vida. A capela havia se tornado tão silenciosa que a voz de David parecia preencher cada canto, cada espaço oculto onde a dúvida e o julgamento poderiam estar à espreita. Sofia estava chorando agora, mas suas lágrimas pareciam diferentes de alguma forma, mais limpas, mais honestas do que o luto que ela carregava desde a morte de sua mãe. David continuou lendo. Preciso que você saiba que cada dia do nosso casamento foi uma escolha que fiz de bom grado. Cada desafio que enfrentamos juntos me deixou mais certo de que escolher você foi a melhor decisão que já tomei. Você me deu uma vida cheia de propósito, risos e amor que a maioria das pessoas apenas sonha. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, sabendo exatamente como terminaria, eu escolheria você de novo em um piscar de olhos. Várias pessoas na capela estavam chorando abertamente agora, incluindo alguns dos parentes de Maria que foram fundamentais em tentar minimizar o papel de David em sua vida. O poder das próprias palavras de Maria era inegável, sua voz alcançando através da própria morte para defender o amor que eles haviam compartilhado. Diga a Sofia que a história de amor de seus pais é algo de que se orgulhar, David continuou lendo. Diga a ela que o amor de verdade não se trata de casar com a classe social certa ou impressionar as pessoas certas. Diga a ela que a coisa mais bonita do mundo é encontrar alguém que veja sua alma e escolha ficar, através de tudo que a vida joga em você. Nós demos a ela esse exemplo, David. Mostramos a ela como é construir algo duradouro com alguém que realmente conhece você. David dobrou a carta cuidadosamente e a devolveu à caixa, junto com a aliança de casamento que havia simbolizado seus primeiros anos juntos. Quando ele olhou para cima, viu que Roberto o encarava com uma expressão que poderia ter sido respeito, ou pelo menos reconhecimento. Patrícia havia se afastado do púlpito, suas observações preparadas esquecidas diante do próprio testemunho de Maria sobre seu casamento. Sofia, disse David, olhando diretamente para sua filha pela primeira vez desde que entrou na capela. Sua mãe queria que você soubesse que nossa família não era perfeita, mas era real. Ela queria que você entendesse que o amor não se trata de ter tudo fácil, trata-se de escolher um ao outro quando as coisas ficam difíceis. E ela queria que você soubesse que o amor que criou você foi a força mais poderosa na vida de nós dois.
Sofia se levantou de seu assento na primeira fila, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas sua postura ereta e orgulhosa. Sem uma palavra, ela passou por suas tias e tios, pelos parentes que passaram a manhã tentando reformular sua compreensão do relacionamento de seus pais. Ela caminhou direto para seu pai e envolveu seus braços em volta dele, segurando-o como se nunca mais quisesse soltá-lo. "Tenho orgulho de vocês dois", ela sussurrou contra o peito dele, sua voz mal audível, mas carregando mais peso do que todas as outras palavras faladas naquela capela. "Tenho orgulho de ser sua filha e tenho orgulho do que você e a mamãe construíram juntos." David abraçou sua filha com força, sentindo a presença de Maria no abraço, sabendo que havia cumprido sua promessa de preservar a verdade de sua história de amor. A capela permaneceu em silêncio por um longo momento, o peso da verdade se estabelecendo sobre todos os presentes como a névoa da manhã se dissipando para revelar uma paisagem que sempre estivera ali, mas de alguma forma não havia sido claramente visível antes. Quando David finalmente falou novamente, sua voz estava calma e medida, a voz de um homem que havia dito o que precisava ser dito e estava em paz com as consequências. "Maria Martinez viveu uma vida extraordinária", concluiu ele, ainda segurando Sofia perto. "Não porque ela veio da família certa ou fez as escolhas aprovadas, mas porque ela escolheu o amor em vez do medo, o compromisso em vez da conveniência e a verdade em vez do conforto. Ela era uma filha, irmã, esposa e mãe incrível, mas acima de tudo, ela era exatamente quem ela escolheu ser, autenticamente, corajosamente e completamente." David soltou Sofia gentilmente e caminhou de volta em direção ao seu assento, mas não antes de parar em frente a Roberto e Patrícia. "Vocês são bem-vindos para se lembrar de Maria como for mais confortável para vocês", disse ele baixinho, sua voz não carregando raiva ou amargura. "Mas Sofia e eu nos lembraremos dela como ela realmente era. Corajosa o suficiente para seguir seu coração, forte o suficiente para lutar pelo que importava e amorosa o suficiente para fazer com que cada dia do nosso casamento parecesse um presente." Enquanto David retornava ao seu assento, algo mudou na atmosfera da capela. As pessoas começaram a conversar em tons baixos, compartilhando memórias de Maria que incluíam David e sua parceria. Vários amigos de Maria se aproximaram dele com histórias que ele não havia ouvido antes, momentos em que Maria havia falado orgulhosamente da ética de trabalho de seu marido ou rido ao descrever suas tentativas de aprender a terminologia de enfermagem para entender melhor os desafios de sua carreira. Roberto se levantou lentamente, sua idade mostrando mais claramente do que o habitual enquanto ele caminhava até onde David estava sentado com Sofia. "Eu lhe devo um pedido de desculpas", disse o homem mais velho, sua voz carendo de sua autoridade usual. "Eu pensei que estava protegendo Maria ao afastá-lo todos esses anos. Eu pensei que ela merecia algo melhor do que a incerteza do amor jovem e das dificuldades financeiras. Mas eu estava errado sobre o que melhor significa." Patrícia permaneceu sentada, mas David podia vê-la lutando com emoções que ela claramente não esperava confrontar hoje. O elogio fúnebre que ela havia preparado, cheio de memórias higienizadas e omissões cuidadosas, jazia esquecido no púlpito, substituído por uma verdade que era mais confusa, mas infinitamente mais significativa. O serviço continuou com outros oradores, mas o tom havia mudado fundamentalmente. Os amigos de Maria compartilharam histórias que pintaram um quadro completo de sua vida. Seus relacionamentos de trabalho, seu envolvimento comunitário, seu papel como mãe de Sofia e, sim, sua parceria com David. A narrativa que surgiu foi complexa e autêntica, honrando todos os aspectos de quem Maria havia sido, em vez da versão simplificada que sua família havia tentado apresentar. Durante a bênção final, Padre Martínez, sem parentesco apesar do sobrenome compartilhado, falou diretamente sobre o poder do amor autêntico para transformar vidas e comunidades. "Maria Martinez viveu na verdade", disse ele, suas palavras claramente dirigidas aos eventos da manhã. Ela escolheu o amor que exigia coragem, o compromisso que exigia sacrifício e a autenticidade que às vezes deixava os outros desconfortáveis.
Mas essa autenticidade é exatamente o que tornou sua vida tão significativa e sua perda tão profunda. Quando as pessoas começaram a sair da capela, muitas pararam para conversar com David e Sofia. Os colegas de enfermagem de Maria compartilharam histórias de como ela se iluminava ao falar de sua família, de como ela se orgulhava do sucesso dos negócios de David, de com que frequência ela mencionava as conquistas acadêmicas e o coração bondoso de Sofia. Essas conversas pintaram um quadro de uma mulher que havia estado totalmente presente em todos os aspectos de sua vida, nunca compartimentando seu amor ou escondendo partes de quem ela era para deixar os outros mais confortáveis. Do lado de fora da funerária, sob um céu que finalmente havia clareado após dias de chuva, David ficou com Sofia enquanto as pessoas gradualmente partiam. As limusines organizadas por Roberto estavam esperando, mas nem David nem Sofia se moveram em direção a elas. Eles dirigiram sozinhos para o serviço na caminhonete de David, o mesmo veículo que ele havia usado para levar Maria a inúmeras consultas médicas. E eles dirigiriam sozinhos para casa para começar a processar este novo capítulo em sua história. "Pai", disse Sofia enquanto observavam os últimos dos enlutados desaparecerem em seus carros. "Obrigada por não deixá-los nos apagar." Suas palavras foram simples, mas David ouviu tudo o que ela não estava dizendo. Gratidão por sua coragem, orgulho da autenticidade de sua família e reconhecimento de que algumas batalhas valem a pena lutar, independentemente do custo social. "Sua mãe me fez prometer", respondeu David, puxando sua filha para perto enquanto caminhavam em direção à caminhonete. "E eu faria qualquer coisa para cumprir uma promessa a ela, mesmo que isso significasse me levantar na frente de todas aquelas pessoas e dizer a elas coisas que elas não queriam ouvir." Ele ajudou Sofia a entrar no banco do passageiro, então fez uma pausa antes de entrar atrás do volante. "Você está bem com como tudo aconteceu hoje? Eu sei que foi difícil de assistir." Sofia ficou quieta por um momento, olhando para o cemitério onde eles retornariam amanhã para o enterro de Maria. Quando ela finalmente falou, sua voz carregava uma maturidade que lembrava David tão poderosamente de sua esposa que tirou seu fôlego. "Estou mais do que bem com isso, pai. Estou orgulhosa disso. Mamãe sempre me ensinou que a verdade importa mais do que deixar as pessoas confortáveis. Hoje, você me mostrou como é isso na vida real." A viagem para casa foi pacífica de uma forma que David não experimentava desde que o diagnóstico de Maria retornou. Pela primeira vez em meses, ele sentiu como se pudesse respirar totalmente, como se um peso que ele nem mesmo percebera que estava carregando finalmente tivesse sido tirado de seus ombros. Sofia cochilou contra a janela, emocionalmente exausta, mas de alguma forma mais calma do que estava desde a morte de sua mãe. Em casa, David e Sofia sentaram-se à mesa da cozinha, a mesma mesa onde ele e Maria haviam planejado seu futuro juntos, onde Sofia havia feito a lição de casa enquanto seus pais discutiam os desafios e vitórias do dia, onde eles haviam celebrado cada marco e enfrentado cada crise como uma unidade familiar. A casa parecia diferente agora. Não vazia exatamente, mas mudada de maneiras fundamentais que levariam tempo para entender completamente. "O que acontece agora?" Sofia perguntou, embora seu tom sugerisse que ela não estava procurando por respostas definitivas, mas pensando em voz alta sobre sua nova realidade. "Quero dizer, com a família da mamãe." "Você acha que eles vão querer manter contato? Ou estamos basicamente por conta própria agora?" David considerou a pergunta cuidadosamente, querendo dar à sua filha uma resposta honesta, sem sobrecarregá-la com seus próprios sentimentos complicados sobre a dinâmica da família Herrera. "Eu acho que alguns deles vão se aproximar." Seu avô parecia genuinamente arrependido de como as coisas foram tratadas, e sua mãe sempre disse que família não é apenas sobre sangue, é sobre quem escolhe aparecer e permanecer conectado, mesmo quando as coisas ficam complicadas. Eles passaram a noite olhando álbuns de fotos, compartilhando memórias de Maria que pareciam mais vívidas e significativas agora que haviam reivindicado seu direito de contar sua própria história. Sofia encontrou fotos dos primeiros anos de seus pais juntos, David em suas roupas de trabalho com graxa ainda sob as unhas, Maria em seus scrubs de enfermagem após longos turnos, ambos parecendo cansados, mas radiantemente felizes. Essas imagens contaram a história real de seu amor. Não perfeito, não fácil, mas genuíno e duradouro.
Conte-me sobre a noite em que você conheceu a mamãe, pediu Sofia, acomodando-se ao lado de seu pai no sofá com uma xícara de chocolate quente e um cobertor que ainda cheirava fracamente ao perfume favorito de Maria. Era uma história que ela já tinha ouvido antes, mas esta noite parecia diferente. Não apenas uma lenda de família, mas uma verdade fundamental sobre quem eles eram. E assim, sob a luz suave da sala, David começou a contar, tecendo um conto de amor à moda antiga que começou com um pneu furado, um olhar curioso e uma conexão que desafiaria todas as oportunidades. O aroma do café fresco pairava no ar, misturando-se ao perfume persistente de Maria, criando uma atmosfera de calor e memória que os envolvia em seu abraço. David falou do sorriso que iluminava o rosto de Maria, da faísca em seus olhos que o atraiu para mais perto, da bondade em seu coração que o fez se apaixonar perdidamente. Sofia ouviu atentamente, gravando cada palavra em seu coração, sustentando um legado de amor que transcenderia o tempo e o espaço. A noite se desenrolou, cheia de risos e lágrimas, enquanto eles se lembravam dos momentos preciosos que haviam compartilhado com Maria. Eles reviveram viagens de praia ensolaradas, churrascos barulhentos com amigos e noites aconchegantes passadas lendo livros juntos na lareira. A cada história, o espírito de Maria parecia se tornar mais vivo, sua presença tangível na sala. Quando os olhos de Sofia começaram a se fechar, David a carregou para a cama, embrulhando-a bem e plantando um beijo suave em sua testa. Enquanto ele saía do quarto, ele parou na porta, olhando para sua amada filha com uma profunda sensação de gratidão. Apesar da dor da perda, ele sabia que o amor deles era um farol, guiando-os através dos mares tempestuosos da vida. E enquanto ele dormia, David sonhava com Maria, seu sorriso tão brilhante quanto o sol, suas palavras sussurradas em seu ouvido, garantindo-lhe que eles ficariam bem, que seu amor viveria para sempre nos corações daqueles que a amavam. Ao amanhecer, David acordou com uma sensação renovada de propósito. Ele sabia que os dias seguintes seriam desafiadores, cheios de tristeza e dor, mas ele também sabia que não estava sozinho. Ele tinha Sofia, sua rocha, sua fonte de força. E juntos, eles enfrentariam o futuro com coragem e resiliência, honrando a memória de Maria a cada passo do caminho. Depois de tomar café da manhã, David e Sofia foram para o cemitério, onde Maria seria enterrada. O céu estava azul e os pássaros cantavam, criando um pano de fundo sereno e pacífico para a cerimônia. Enquanto eles estavam perto do túmulo, de mãos dadas, David sentiu uma onda de emoção varrê-lo. Ele se lembrou do dia em que conheceu Maria, de seus primeiros encontros, do dia em que se casaram. Ele se lembrou dos risos, das lágrimas, dos desafios que haviam enfrentado juntos. E naquele momento, ele percebeu que o amor deles era uma força que não podia ser quebrada, uma ligação que transcenderia a morte. Quando o padre começou a falar, David ouviu atentamente, suas palavras trazendo-lhe conforto e paz. Ele falou sobre a vida de Maria, sua bondade, sua compaixão e sua fé inabalável. Ele falou sobre seu amor por sua família, seus amigos e sua comunidade. E ele falou sobre o legado que ela havia deixado para trás, um legado de amor, esperança e inspiração. Quando a cerimônia terminou, David e Sofia ficaram perto do túmulo, oferecendo suas últimas despedidas a Maria. Eles depositaram flores sobre seu caixão, sussurrando palavras de amor e gratidão. E enquanto eles se viravam para ir embora, eles sabiam que Maria sempre estaria com eles, em seus corações, em suas mentes e em suas memórias. De volta à casa, David e Sofia encontraram consolo na companhia um do outro. Eles reviveram velhas fotos e compartilharam histórias preciosas, mantendo o espírito de Maria vivo em suas mentes. Conforme o dia se transformava em noite, eles se reuniram na sala de estar, aconchegados no sofá com um cobertor quente. Olhando para o céu noturno estrelado, eles sentiram uma profunda sensação de paz envolvê-los. Eles sabiam que a vida nunca mais seria a mesma sem Maria, mas também sabiam que seu amor o sustentaria nos momentos difíceis que estavam por vir. Enquanto a noite chegava ao fim, David e Sofia foram para a cama, cada um encontrando consolo na memória de Maria. Eles adormeceram, sonhando com seu sorriso radiante, sua risada contagiante e seu amor inabalável. E enquanto eles dormiam, eles souberam que Maria sempre seria seu anjo da guarda, guiando-os e protegendo-os até o fim dos tempos.
A manhã seguinte, David acordou com um senso de renovação. A dor da perda ainda estava lá, mas não era tão esmagadora quanto antes. Ele se levantou da cama, vestiu-se e foi para a cozinha, onde preparou uma xícara de café forte. Enquanto bebia, ele olhou pela janela, admirando a beleza do mundo. O sol estava brilhando, os pássaros cantavam e as árvores estavam balançando na brisa. Era um novo dia, um novo começo e uma nova oportunidade de honrar a memória de Maria. David sabia que a vida seguiria em frente, com ou sem Maria. E ele sabia que tinha um dever para com Sofia, para estar lá para ela, para apoiá-la e para amá-la. Juntos, eles navegariam pelos desafios que estavam por vir e juntos eles manteriam o legado de Maria vivo para sempre. Enquanto o sol lançava seu brilho dourado sobre a cidade, David sentiu uma onda de esperança varrê-lo. Ele sabia que Maria sempre estaria com eles, em espírito, e que seu amor nunca morreria. E com isso, ele entrou no novo dia, pronto para enfrentar o mundo com coragem, resiliência e fé inabalável. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. O axé. E foi assim, com uma dor dilacerante no peito, que Dona Joana, diagnosticada com câncer de mama há 14 anos, decidiu lutar pela vida. Começou seu Zé, a voz embargada pela emoção. Os médicos deram 30% de chance dela se safar, mas Joana era forte que nem a fé do sertanejo. Não era só pela família ou pelo que os outros iam pensar, era pelo amor que a gente tinha. Aquele que faz um cabra levantar às 4 da matina para levar a mulher na químio e ainda se virar nos 30 para pagar o tratamento caro. A igrejinha de Santana ficou num silêncio de missa, todo mundo de olho em seu Zé, que falava com uma coragem de leão. Jandira, a neta, olhava para ele com um misto de surpresa e orgulho, como se visse o avô pela primeira vez. Dona Biloca, lá na frente, travada no altar, com as palavras bonitas que tinha preparado, sentiu um nó na garganta, vendo que a verdade era bem mais forte que qualquer discurso. Eu e Joana fomos casados por 22 anos, continuou seu Zé, tirando um papel amassado do bolso e alisando no peito. 22 anos construindo um rancho, criando os filhos e netos, plantando e colhendo amor. E nesses 22 anos, na saúde e na doença, na fartura e na seca, ela nunca se arrependeu de ter me escolhido. A voz de seu Zé quase sumiu, mas ele respirou fundo e seguiu em frente, como se Joana estivesse ali do lado dando força. Ela nunca se arrependeu de ter casado com um lavrador. Nunca se arrependeu de ter trocado a cidade grande pelo sossego do campo. Nunca se arrependeu de ter construído uma vida comigo, um homem simples, mas que sempre amou ela mais que tudo. E, principalmente, ela nunca se arrependeu de ter criado Jandira, nossa neta, que é a luz dos nossos olhos e o futuro da nossa família. Dona Biloca, sem jeito, tentou interromper. Seu Zé, isso aqui não é lugar para essas coisas. É uma missa, não um palco para lavar roupa suja. Mas seu Zé não arredou o pé, firme no propósito de honrar a memória de sua amada Joana. Lavar roupa suja é o quê? Respondeu seu Zé, encarando todo mundo na igreja. Lavar roupa suja é esconder a verdade, é fingir que Joana era só uma santinha que vivia rezando. Joana era mulher de verdade, com defeitos e qualidades, que amou e foi amada, que lutou e venceu. E eu, como marido dela, tenho o direito de falar a verdade, doa a quem doer. Seu Zé tirou do bolso do colete uma caixinha de madeira, mostrando para todo mundo. Joana me deu isso aqui há 2 semanas, antes de partir. Mandou eu guardar e só abrir hoje, para me dar força e mostrar o quanto a gente se amava. As mãos de seu Zé tremiam enquanto ele abria a caixa, revelando uma aliança velha e um pedaço de papel dobrado. Essa aliança aqui, disse seu Zé, mostrando a aliança velha, é a primeira que eu dei para Joana, quando a gente se casou. Era simples, mas valia mais que ouro, porque era a prova do nosso amor. Depois, quando a gente juntou um dinheirinho, comprei uma aliança nova, mais bonita. Mas Joana nunca se desfez dessa aqui. Guardou como se fosse um tesouro. Ele abriu o papel com cuidado, mostrando a letra miúda de Joana. Isso aqui é uma carta que ela escreveu para mim há 3 semanas. A voz de seu Zé ganhou força ao ler as palavras de Joana. Meu Zé, se você está lendo isso é porque eu já fui para o céu.
Mas não fique triste, meu amor, porque eu vivi feliz ao seu lado. Construímos uma família linda, enfrentamos as dificuldades de cabeça erguida e nunca deixamos o amor acabar. Se lembre de todos os momentos bons que tivemos juntos, dos nossos filhos e netos, da nossa casinha no campo. E nunca se esqueça que eu te amei mais que tudo nessa vida. A igreja ficou em silêncio, só se ouvia o choro de algumas pessoas. Jandira, lá na frente, enxugava as lágrimas, emocionada com as palavras da avó. Seu Zé continuou lendo. Eu te escolhi para ser meu marido, e essa foi a melhor escolha que eu fiz na vida. Você foi meu companheiro, meu amigo, meu amante. Me deu tudo que uma mulher pode querer: amor, carinho, respeito e uma família unida. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo, sem tirar nem pôr. Algumas pessoas que antes criticavam seu Zé, agora choravam arrependidas. As palavras de Joana tocaram o coração de todos, mostrando a força do amor verdadeiro. Diga a Jandira que eu sempre me orgulhei dela. Que ela siga os seus sonhos, que seja feliz e que nunca se esqueça das suas raízes. E diga a ela que o amor é a coisa mais importante da vida. Que ela encontre alguém que a ame de verdade, que a respeite e que a faça feliz. E que ela nunca se esqueça de que a família é a base de tudo. Seu Zé dobrou a carta com cuidado e guardou na caixinha, junto com a aliança velha. Olhou para Jandira, que estava emocionada, e sorriu. Depois, se virou para Dona Biloca e disse: "Agora pode continuar a missa, Dona Biloca, mas lembre-se que Joana era mais que uma santinha. Ela era uma mulher de verdade, que amou e foi amada." Jandira se levantou e abraçou seu Zé com força. "Eu te amo, vô", disse ela com a voz embargada. "E tenho muito orgulho da senhora, vó Joana." Seu Zé retribuiu o abraço, sentindo o amor da neta e a presença de Joana ali, pertinho deles. A missa seguiu em frente, mas o clima tinha mudado. As palavras de seu Zé e de Joana tocaram o coração de todos, mostrando que o amor é mais forte que a morte, e que a verdade sempre vence, por mais que tentem escondê-la. No final da missa, seu Zé e Jandira saíram da igreja de mãos dadas, sentindo a paz de quem cumpriu o dever. Eles sabiam que a saudade de Joana seria eterna, mas também sabiam que o amor dela viveria para sempre em seus corações. "Vô", disse Jandira, "obrigada por ter falado a verdade. A vó Joana ia ficar muito feliz." Seu Zé sorriu e abraçou a neta com carinho. "Eu só fiz o que era certo, Jandira. A verdade precisa ser dita, por mais que doa. E a verdade é que eu amei e sempre vou amar sua avó Joana." E assim, sob o sol forte do sertão, seu Zé e Jandira seguiram em frente, levando no coração o amor eterno de Joana e a certeza de que a verdade sempre prevalece. A vida era dura, mas eles eram fortes, como a fé do sertanejo e o amor de Joana. E com esse amor, eles seguiriam em frente, construindo um futuro melhor, honrando a memória daquela que foi esposa, mãe, avó e, acima de tudo, uma mulher de verdade. Que a luz de Joana ilumine o caminho de todos nós. "Filha", disse seu Zé, guiando a neta para perto enquanto a procissão se dispersava, "sua avó queria que soubesse que nossa família sempre foi um amor. Ela sempre enfatizou que o amor é muito mais que ter a vida facilitada, e sem sobreescolher um ao outro quando as coisas se complicarem. E ela queria que você soubesse que o amor que te criou foi a força mais poderosa em nossas vidas." Jandira se ergueu, as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas mantendo a postura firme e digna. Sem emitir uma palavra sequer, ela passou por tias e tios, pelos parentes que haviam passado a manhã toda tentando reestruturar sua visão sobre o relacionamento dos seus avós. Ela caminhou diretamente até seu avô e o envolveu em seus braços, abraçando-o como se jamais desejasse soltá-lo. "Tenho orgulho de vocês dois", ela murmurou contra o peito dele, sua voz mal podendo ser ouvida, mas carregando muito mais peso do que todas as outras palavras pronunciadas naquela capela. "Tenho orgulho de ser sua neta, e tenho orgulho do que o senhor e a avó construíram juntos."
Seu Zé abraçou a neta com carinho, sentindo a presença de Joana naquele abraço, com a certeza de que tinha cumprido sua promessa de resguardar a verdade sobre a história de amor deles. A capela permaneceu em silêncio por um extenso momento, o peso da verdade se instalando sobre todos os presentes, tal qual a névoa da manhã se dissipando para revelar uma paisagem que sempre esteve ali, mas que de alguma forma não se manifestava tão visível anteriormente. Quando seu Zé finalmente se pronunciou novamente, sua voz estava serena e ponderada. A voz de um homem que tinha dito o que precisava ser dito e que estava em paz com as consequências. Joana Maria viveu uma vida extraordinária, ele concluiu, mantendo Jandira por perto. Não porque ela veio da família rica ou fez as escolhas mais fáceis, e sim porque ela optou pelo amor ao invés do medo, pelo compromisso ao invés da conveniência, e pela verdade acima do conforto. Ela foi uma filha, irmã, esposa e avó maravilhosa. Mas, acima de tudo, ela foi exatamente quem ela escolheu ser, de forma autêntica, corajosa e completa. Seu Zé gentilmente se afastou de Jandira e caminhou de volta na direção de seu assento. Mas antes de se sentar, parou em frente à dona Biloca e ao seu Genésio. Fiquem à vontade para recordar de Joana da forma que lhes for mais conveniente. Ele disse em voz baixa, sem demonstrar raiva ou rancor. Porém, Jandira e eu iremos nos lembrar dela como ela de fato era. Corajosa o suficiente para seguir o seu coração, forte o suficiente para lutar pelo que importava e amorosa o suficiente para fazer com que cada dia do nosso casamento fosse como um presente. Enquanto seu Zé regressava para seu lugar, algo se transformou na atmosfera da igreja. As pessoas começaram a conversar em voz baixa, compartilhando lembranças de Joana que envolviam seu Zé e a parceria deles. Vários amigos de Joana o abordaram com histórias que ele nunca tinha ouvido antes, momentos em que Joana falava com orgulho sobre a ética de trabalho do marido ou dava risada ao descrever as tentativas dele de aprender termos da medicina para entender melhor os desafios da sua carreira. Seu Genésio se levantou lentamente, com a idade mostrando mais do que o usual, enquanto se dirigia ao local onde seu Zé estava sentado com Jandira. "Eu lhe devo um pedido de desculpas", disse o homem mais velho, com a voz menos autoritária do que de costume. "Eu imaginava que estava protegendo Joana ao afastá-lo durante todos esses anos. Eu imaginava que ela merecia algo melhor do que a incerteza do amor juvenil e as dificuldades financeiras. Mas eu estava enganado sobre o que melhor significa." Dona Biloca permaneceu sentada, mas seu Zé podia perceber que ela estava lutando com emoções que claramente não aguardava ter naquele dia. O discurso fúnebre que ela tinha preparado, cheio de lembranças higienizadas e omissões cautelosas, jazia esquecido no púlpito, substituído por uma verdade que era mais bagunçada, porém infinitamente mais significativa. A cerimônia seguiu com outros oradores, porém o tom tinha se modificado de forma fundamental. Os amigos de Joana compartilharam histórias que pintaram um retrato completo da sua vida. Seus relacionamentos no trabalho, seu envolvimento comunitário, seu papel como avó de Jandira e, sim, sua parceria com seu Zé. A narrativa que surgiu foi complexa e autêntica, celebrando todos os aspectos de quem Joana havia sido, ao invés da versão simplificada que sua família havia tentado apresentar. Durante a bênção final, Padre Cícero, sem qualquer parentesco, apesar do nome em comum, falou diretamente sobre a força do amor verdadeiro para transformar vidas e comunidades. Joana Maria viveu na verdade, ele disse, com as suas palavras direcionadas aos acontecimentos da manhã. Ela escolheu um amor que exigiu coragem, um compromisso que exigiu sacrifício e uma autenticidade que por vezes deixou outros desconfortáveis. Porém, essa autenticidade é exatamente o que fez com que sua vida fosse tão significativa e sua ausência tão profunda. Quando as pessoas começaram a sair da igreja, muitos pararam para falar com seu Zé e Jandira. Os colegas de enfermagem de Maria compartilharam histórias de como ela se iluminava ao falar sobre sua família, de como ela se orgulhava do sucesso nos negócios de Davi, de como ela frequentemente mencionava as conquistas acadêmicas e o coração bondoso de Sofia. Essas conversas pintaram o retrato de uma mulher que havia estado totalmente presente em todos os aspectos de sua vida, jamais dividindo seu amor ou escondendo partes de quem e de onde eles vieram.
Seu sorriso iluminou o rosto de Davi, revivendo aquela noite de verão que transformou sua vida para sempre. Ela usava um vestido amarelo, ele começou, embalado pelo ritmo familiar da história da família, e quando ela ria, todos no bar viravam para olhar, porque uma alegria daquelas era impossível de ignorar. Enquanto falava, Davi percebeu que era exatamente isso que Maria queria, que a filha entendesse que ela era fruto de um amor que valia a pena ser celebrado, não importando quem aprovasse ou desaprovasse as escolhas dos pais. As semanas seguintes trouxeram revoltosas inesperadas no relacionamento com a família Herrera. Roberto apareceu 2 vezes, trazendo desculpas sinceras e um tanto sem jeito, e tentativas genuínas de construir um relacionamento com Sofia que reconhecesse o papel central de Davi na vida dela. Patrícia se manteve mais distante, mas mandou um bilhete escrito à mão, expressando arrependimento sobre os arranjos do velório e esperança de que Sofia continuasse ligada à família materna. O mais surpreendente foi que vários parentes de Maria, que tinham se mantido em silêncio durante anos de conflitos familiares sutis, começaram a entrar em contato com convites e ofertas de ajuda. Parecia que a disposição de Davi de defender seu casamento de alguma forma lhes tinha dado permissão para reconhecer o que sempre souberam, mas não conseguiam expressar: que a felicidade de Maria com Davi era óbvia para qualquer um que quisesse ver com clareza. A oficina se tornou uma fonte inesperada de conforto durante aquele período de adaptação. Os funcionários de Davi e os clientes fiéis tinham sabido do velório através das fofocas da cidade pequena, e muitos passaram para compartilhar suas próprias lembranças de Maria e expressar respeito pela forma como Davi tinha honrado o casamento deles. Essas conversas o lembraram de que ele e Maria tinham construído uma vida que ia muito além da família biológica dela, criando conexões e causando impacto em toda a comunidade. Sofia voltou para a escola com um novo senso de orgulho na história da família. Quando os colegas perguntavam sobre o barraco no enterro, porque a adolescente sempre fica sabendo dessas coisas, ela se sentia capaz de falar sobre o amor dos pais sem vergonha ou receio. Sua mãe tinha sido corajosa o bastante para seguir o coração, e seu pai tinha sido forte o suficiente para defender as escolhas deles quando outros tentavam diminuí-las. Aqueles não eram segredos de família vergonhosos, mas exemplos do que o amor de verdade significava na vida real. Nunca subestime o poder de defender a verdade, mesmo quando todos ao seu redor preferem uma mentira confortável. Davi Martínez aprendeu que algumas promessas valem a pena ser cumpridas, independentemente do custo, e que defender o amor de verdade às vezes exige uma coragem que muda tudo, não só para você, mas para todos que estão vendo e precisam entender o que é compromisso de verdade. Família não é só sobre DNA compartilhado ou aprovação social. É sobre quem escolhe aparecer, quem luta pelo relacionamento quando as coisas ficam difíceis e quem se recusa a deixar que outros reescrevam a história das suas conexões mais importantes. Maria e Davi Martínez construíram algo lindo juntos, algo que sobreviveu não só à morte, mas também às tentativas de parentes bem-intencionados de transformar o legado deles em algo mais aceitável socialmente. Sofia Martínez vai crescer sabendo que seus pais se escolheram um ao outro contra a pressão social, lutaram pelo amor deles durante uma doença grave e criaram uma parceria que valia a pena ser defendida mesmo depois da morte. Ela vai entender que o amor de verdade não é sobre impressionar os outros, é sobre construir algo autêntico e significativo com alguém que realmente te enxerga e escolhe ficar. E às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é se recusar a deixar que outros apaguem a verdade de quem você é e do que vocês construíram juntos, mesmo quando defender isso significa ficar sozinho na frente de pessoas que prefeririam que você permanecesse em silêncio e invisível. Se essa história te tocou, se inscreva agora para mais histórias emocionantes toda semana sobre famílias reais enfrentando desafios extraordinários com coragem e autenticidade. E clique no vídeo na tela para assistir ao próximo com uma revelação tão inesperada que vai mudar a sua forma de pensar sobre lealdade familiar para sempre. Considere também deixar um valeu demais para apoiar o canal.